But before I go on to my little story from Ireland, having listened to, I hope you can all understand my English, having listened to a lot of the stories earlier today, I'm reminded that in my own country, back in the 1970s and 80s, we were split in two. We had the north of Ireland and we had the south of Ireland. And when I was a young man in sport, to go up to the north of Ireland to play, no, you didn't do it. And you were kind of prevented from doing it. And I'm from the southwest of Ireland, so we saw that as a war zone. And to cross the border, you had customs, you had police, you had soldiers, you had chicanes, and it was dangerous. But gradually, slowly but surely, the National Olympic Committee doesn't govern the Republic or the North, it governs the island of Ireland. And now, I'll tell the story very quick because I could bore you a lot. Now, 25, 30 years later, most of the national federations in sport are the island of Ireland. The people in the north of Ireland have dual citizenship if they want to play for Great Britain or if they want to play for Ireland, they can, with very few exceptions. So sport has been a big leveller. Nobody questions going to the north now. Nobody thinks about it. It's just driving around Ireland. And sport has been a huge, huge part of it. So sport has done its job there. And I'll just move on to, and after listening to the stories that were told today, and they're not, the stories is a bit of an insult, listening to the situations and what we are doing as a National Olympic Committee, it's not about giving out stuff. It's not about handing out bits and pieces. It's about trying to create a caring situation. And what we have done in Ireland, are we there? Yes, hallelujah. How do I move it along now? Have you? What's up there? That's me. And I'm from the southwest of Ireland, next stop New York when you jump into the water outside my front door. So I think there might be a little bit of Portugal that's a bit further west, but I'm not sure. But I think I'm the most western person in Europe here today. And if I can, where's he gone? The first thing we had to do as a National Olympic Committee was to find out what was going on with regards to the refugees, because you can't walk to Ireland. There's people walking across Europe, but to get to Ireland you either have to fly or come by ferry. You have to cross England or cross some ocean or sea. So the first thing that happened was, I can move it along just by clicking it there if you want. Our Department of Justice, right, the government, we only have an acting government at the moment, I don't know who knows that, created the Irish Refugee Protection Programme. And we contacted them because who else were we going to contact to work out what we were going to do? And they were extremely helpful, and they have terms of reference, and they have very good people working for them. We then, under their direction, contacted the Irish Red Cross, right? And we met with the Irish Red Cross, we met with the Irish Refugee Protection Programme, and we said, what can we do? Because it's not a question of just getting stuff, and we wanted to see what we could do. So it wasn't only about us trying to guess what we could do, but the IOC had set up a programme, and we had to work out where we could assist best, right? And what we could do best, and what way we could do it, right? And our president, Pat Hickey, and myself, we got together. And then with the assistance of Pamela Vapond, who I think an awful lot of people here would know through Olympic Solidarity, and our Olympic clothing sponsor, New Balance, they're in America, they're Boston, and the National Federations of Sport. And the locations where the people would be going in Ireland and the Irish Refugee Protection Programme, we started then to put our package together. And this week, or last Wednesday, we got 50,000
we got $50,000 from the IOC, and that was about buying stuff. And they suggested clothing, because a lot of the refugees arrive with nothing other than what's on their back, and some of their own things that they've accumulated in life, but they couldn't carry everything. So with the Irish Red Cross, that shoes and sports clothing would be a good thing. We got on to New Balance, and we've already taken delivery. We effectively doubled the grant working with New Balance, who came on board very, very willingly, and we took delivery of over 80,000 euros worth of stuff last week. That's shoes and sports clothing. Now, that's fine. You can dish that out, hand it out, and everybody in a town in Ireland is wearing New Balance. That's not what it's about, right? So, what we had to find out what's happening, right? Ireland, as I said, you can't walk there, but our agreement is to take 4,000 refugees. There's 3,500 of them coming from what are regarded as the two hot spots, and that's Greece and Italy. And then there's another 500 to come from a resettlement scheme in Jordan and the Lebanon, who are predetermined refugees. But I'm just thought about one thing, and the young man from kickboxing, he mentioned at the very beginning, he said, my first day in Portugal. And I think that that's the shocking thing. A family come to Ireland. Ireland is, let's say for a Syrian, they might never have even heard of the place, right? I know there's a lot of us around the world, but there's only 4.5 million of us in the country. And Ireland is really out there, and how do you get back if you go there, is even a question. So the Irish Refugee Protection Programme, in addition to those 4,000, are very, very conscious, and this came across very strong to me, that people will arrive in bits and pieces of families, and you have to be willing to take the rest of their family, and that's very much being prepared for in the situation in Ireland, and we are watching that as well. Now, in addition to sports clothing, we're trying to achieve the following. Through the refugees, we want to create a good welcome, and we want to use our national federations. And it's only, it's not an awful lot of work, it's not slave labour for us, it's very simple. It's writing a letter, it's communicating to the national federations communicate with the clubs. And the 4,000 people that are coming to Ireland are going to be stationed around the country, they're not all going into one clump. So that needs to be followed up. And in every area along the road, right, this will assist with the integration of the refugees. As I said, it's not just about stuff. And we are going to try and endeavour to identify the individuals that are coming, all right, and to see what sports clubs are in the area, and to assist in every way possible. Excuse me. So, very briefly, it's not about stuff. A pair of shoes and some sports clothing will permit the refugees to join sports club with immediate equality. Excuse me. A pair of sports shoes and some clothing will create an avenue that first day to welcome people into Irish sporting society, and that's a welcome into their community as well. And a pair of sports shoes and some sports clothing will assist with the integration of the refugees into Ireland, and hopefully one day, having had a safe and new life in the Irish community, they will find a way to return to their own country happy and safe, and know they were always welcome in Ireland. It's not about stuff, it's about doing something as well. So we've got the stuff, and we are now trying to act with the Irish Refugee Protection Programme, the Irish Red Cross, the national federations, the sports clubs and the communities in the area, to make sure that when people arrive, they're equal, they're integrated, and they enjoy themselves, and especially the kids, that they immediately get integrated into society. And I take myself back to that one word from the kickboxer, day one. That's two words, sorry. Day one, don't be scared.
and don't be frightened. So, a lot of people asked in their questions earlier today, can sport do anything? And I think this man here from Caritas was asking the question, can sport do anything? It can do a little bit. It can't do everything. But you know something, if everybody does a little bit, we'll move a long way. So sport can help, and sport will have assisted to integrate people, to make them feel safe, to make them feel wanted, and to make them feel good about themselves. And there isn't much more we can do in that. And it's not about taking ownership, and it's about giving people a lot of confidentiality in this, and they should never be afraid. So thank you for inviting me, and I hope I've made some contribution. My apologies for my voice. Thank you, Dermot. I must admit, I admire your presentation skills. You were able to move the dashboard with your left hand while moving your speech with your right, and try not to choke at the same time. I think it's really a remarkable job that you've done there. Quite at a certain point, I thought you were flipping the page too, but no, you left it there. But definitely, is good to see at what good use you have put the little bit that have come from sponsors and this I think is the important lesson that can be learned from what you're doing in Ireland. I'm going to abuse for a second my role of coordinator here, because I need to introduce Maria, and I will take this opportunity to I've worked closely with Maria for the past 2 months to trying to bring here the right people and trying to bring the right contribution. So I wanted to thank her for the job that she has done, and you know, all that is happening here is because she worked night and days to make this happen. So this said, and yes, she deserves an applause, because she's been remarkable. And I will give you the floor for your presentation. You promised me, you gave me an English version, but it's not, so I'll try to. Viver o deporto, abraçar o futuro. Huh? Leave sports, embrace future. You see, speech role. Thank you. Thank you very much. Eu vou falar em português, porque decidimos que depois falávamos, porque temos tradução simultânea. Eu agradeço muito as palavras do Alexandro, mas de facto este projeto só existe porque José Manuel Constantino, o atual presidente do Comitê Olímpico Portugal, tem uma visão do olimpismo em que isto se torna possível, e esta visão é tão mais interessante quanto ele foi capaz de colocar a sua equipa de uma forma muito empenhada, e dos quais destaco o diretor-geral João Paulo Almeida, o gabinete de projetos que é liderado pela Rita Nunes, e em que o José Serrador teve também um papel muito importante no desenvolvimento deste projeto, e também do nosso diretor de marketing, o Pedro Ribeiro, que foram eles que puseram este projeto em pé. De facto, e isto torna tudo muito mais simples, e eu estou apenas agradecida por ter sido escolhida para, com muita honra, e poder implementar este projeto. Queria dizer que Viver o Desporto, Abraçar o Futuro é um projeto, como disse, desenvolvido pelo Comitê Olímpico de Portugal, e tal como o Dermot acabou de dizer, que também tem um projeto semelhante a este, mais 12 países europeus foram apoiados pelo Comitê Olímpico Internacional, com o objetivo de fomentar o desporto como um instrumento relevante nos programas de coesão e integração social de migrantes e de refugiados. Isto para ser feito em cooperação com os organismos governamentais e não governamentais. Este programa tem como objetivo difundir os valores e os princípios olímpicos da amizade, da solidariedade, da unidade, da diversidade, do respeito, da universalidade e da paz,
proporcionando condições para a realização de atividades desportivas e equipamentos da prática desportiva aos refugiados que estão integrados em centros de apoio ou em famílias de acolhimento. Portanto, estes valores são aqueles que não são só os valores olímpicos, são os valores para civilizacionais, diria eu. Portugal prepara-se para acolher cerca de 10.000 refugiados no âmbito da implementação da Agenda Europeia de Migração. Ainda hoje de manhã foi referido que foram estabelecidos mecanismos para proceder à identificação e localização dos recursos disponíveis no território nacional, ao nível da administração local, central, ao nível das autarquias locais e da sociedade civil. Estamos a verificar a capacidade instalada e a concluir o Plano Nacional de Ação respeitante ao acolhimento e integração dos refugiados e destas pessoas que estão sujeitas à proteção internacional. E o Comitê Olímpico, claro que não podia ficar aliado a esta movimentação e a esta importante ação humanitária e, portanto, no âmbito da sua missão de valorização social do desporto, considera que o desporto e os valores olímpicos necessários para concretizar este plano de ação e conforme é reconhecido pelas Nações Unidas. E, com efeito, esta imagem choca-nos, mas num mundo cada vez mais caótico, que parece ter perdido a orientação e a memória, faltam-nos referências seguras. E, de facto, 10.000 assustam alguns. Direi mais que 10.000 é um número de pessoas, e para nós que estamos ligados ao desporto, frequentemente vemos nas provas desportivas que por estes fins de semana se realizam no país. E 10.000 pessoas representam 0,1% da população portuguesa. E é por isso que o grande desafio para a União Europeia é integrar migrantes e refugiados e valorizar o seu contributo positivo na economia, na demografia e na cultura, como ainda hoje muito bem os nossos interlocutores conseguiram-nos alertar para isso. Isto é também este o desafio que o Comitê Olímpico de Portugal aceitou, seguindo, como disse inicialmente, o repto lançado pelo Comitê Olímpico Internacional para apoio do acolhimento dos refugiados. Nós consideramos o desporto uma ferramenta essencial para alcançar este objetivo. É assim que ativamos uma rede de parceiros institucionais e privados, tendo em vista estabelecer este projeto de inclusão social através do desporto na comunidade dos refugiados e queremos alargar à dos migrantes em Portugal. Como vocês veem, isto é um processo de conclusão. Ainda há pouco o Alexandre disse que há 2 meses que temos estado em contacto, porque foi exatamente há 2 meses que nós começámos a implementar este programa. Portanto, há muito pouca coisa que é feito, mas mesmo assim já é uma gota que nós podemos juntar a este oceano de necessidades. Estes são os parceiros que até agora já conseguimos ganhar para a nossa causa, mas tenho a certeza que amanhã ou hoje, e aliás já tenho aqui um na mesa, teremos muito mais e é passo a passo, criando pontes que nós vamos conseguindo trilhar este caminho. E por isso, no âmbito destas parcerias, o COP tem levado a cabo as seguintes ações inseridas neste plano de integração dos refugiados. Uma primeira área que nós criámos logo foi a oferta de atividade desportiva regular nos centros de acolhimento. É evidente que nestes centros tivemos, e fruto do primeiro protocolo que conseguimos estabelecer, tivemos o apoio incondicional do Centro Português para os Refugiados, o CPR, que neste momento tem 2 centros de acolhimento na região de Lisboa, um na Bela Vista para as crianças refugiadas, que vimos aqui o testemunho do Isham, e depois tem um outro para famílias e outras e pessoas também que vêm sozinhas, mas que são adultos, na Bobadela. E por isso, com a ajuda fantástica dos coordenadores destes centros, nós conseguimos tentar perceber quais seriam as necessidades para podermos cumprir este objetivo, que era proporcionar desporto a cada um das pessoas que estão cá. Pronto. O que nós fizemos foi
um questionário que foi não preenchido por nós, nem individualmente. Há regras que é preciso, sobretudo quando falamos com os jovens, terem atenção, mas com a ajuda das assistentes sociais foi possível perceber de onde é que vinham estas pessoas. Não estamos ainda a falar da agenda migratória, portanto, estes são refugiados que, para além destes que nós temos falado, desta nova agenda, que chegaram cerca de 420 e que esperamos que sejam 10 mil, há refugiados que vêm todos os dias por outras razões e que chegam até nós. E, portanto, este é o exemplo do centro do CACR, portanto, na Bela Vista, em que, como vemos, temos uma diversidade enorme de países. Faço aqui só um parênteses, porque também foi uma aprendizagem que fiz, é que nós achamos que, quando são migrantes, geralmente há uma tendência para se agruparem por países, quer em Portugal, quer lá fora, e por isso vemos comunidades que são de russos, ou de brasileiros, ou de espanhóis. Aqui, eles, fruto da sua condição de refugiado e por terem passado muito para chegar ao país onde eles pedem acolhimento, não têm essa certeza se as pessoas que estão dos países deles são pró ou contra. E, portanto, não se associam de imediato, isolam-se, mesmo nestes centros de refugiados. E por isso é que eu quis há pouco pôr o testemunho do Hicham, dele me dizer: temos de fazer desporto para nos conhecermos cá dentro. E isto é significativo. Mas pronto, como nós vemos, há uma diversidade grande. Apenas nesta altura havia 4 raparigas, agora há 6, portanto já aumentou o número, mas a maioria é rapazes. Portanto, como vemos nesse questionário, conseguimos verificar quais eram as modalidades que eles praticavam, o que é que eles preferem, o que é que eles gostavam de fazer dentro do centro. Hoje alguém nos painéis da manhã dizia que se falava muito de futebol, mas eles continuam a dizer que o futebol está no topo das suas prioridades. Portanto, é evidente que nós não temos de ficar contra isto, temos é de aproveitar esta apetência. E, de facto, não vou aqui perder muito tempo com isto, era só para terem uma visão global dos resultados do que nós conseguimos. E foi por isso que, aproveitando, já perceberam que estes jovens estão neste centro, têm aulas de português e frequentam as escolas, às vezes com imensa dificuldade, como por exemplo o Hicham, ou muitos me dizem, porque estão habituados a escrever num sentido diferente, com caracteres diferentes, e portanto é toda uma estrutura mental que é difícil de perceber, mas estão disponíveis para aprender. Pronto. E por isso nós quisemos colocar, porque é fácil, não é? Colocar nas férias dentro de uma instituição e, portanto, pusemos de armas e bagagens, como costumamos dizer, todos os dias no centro de acolhimento a fazer atividades. Começámos por coisas tão simples como o hip-hop, porque é apelativo para a maior parte das pessoas desta origem. Eu refiro que as fotografias nunca têm muita luz ou estão propositadamente alteradas, porque, como sabem, são jovens e temos de os proteger e, portanto, é nesse sentido que as fotografias estão assim. Mas, após as primeiras atividades, cada vez se sentem mais à vontade e mais confiantes e conseguem estabelecer mais interações entre eles. É evidente que valeu tudo, fazer bootcamp, futebol humano, coisas que eles sabiam, coisas que eles não sabiam, estiveram disponíveis para dia a dia, cada vez mais cansados, mas mesmo as raparigas que às vezes tinham problemas no início e que queriam fazer de vestido, estavam lá, como vocês podem ver mesmo, nós tentamos tirar as fotografias não muito explícitas, mas estavam lá a fazer um máximo de atividade possível e, portanto, em cooperação todos os dias. Isto são apenas algumas imagens de felicidade, como se vê, porque ainda hoje de manhã a ONU dizia que o desporto permite-nos a liberdade, mas também nos permite esta felicidade e que tudo é possível, não é? Portanto, vê-se aqui espelhado.
Uma outra área, eu falei das coisas boas, mas é evidente que queria só referir que colocar atividade física no cotidiano destes centros de acolhimento é razoavelmente fácil. O desafio, e porque nós temos aqui a ideia dos desafios que são lançados, o desafio vai ser como nós vamos conseguir passar desta experiência para estes 10 mil refugiados que se esperam que cheguem a Portugal, porque também convém dizer que é desejável que eles não fiquem em centros de acolhimento e que fiquem, sim, integrados nas comunidades locais. Portanto, esse será o desafio. Um dos outros pontos que estão contemplados neste programa é o enquadramento e a facilitação de integração no sistema desportivo. É evidente, e hoje também vimos nos painéis iniciais, que nós não queremos ter a veleidade de dizer que nós é que tratamos disso. Todas as pessoas, e já estes centros, o CPR, o ACM, todos eles, quando identificavam acidentalmente uma pessoa que chegava e que tinha apetência para fazer desporto federado, tentava por si só enquadrá-lo. A ideia é que poderá ser mais fácil pelas condições específicas e de facto excepcionais que o Comitê Olímpico tem na relação quer com os clubes, quer com as federações, e portanto pensamos que isto pode ser facilitador. A ideia não é substituir, é criar pontos, é unir, é fazer esforços para não, é fazer com que as coisas aconteçam sem haver duplicação de esforços. E portanto, neste enquadramento e facilitação, uma das coisas que logo surgiu foi de um atleta que tinha sido internacional e inclusive tinha ganho campeonatos mundiais e poderia estar dentro daquele contingente para atletas que possam participar nos Jogos Olímpicos, porque não tendo país ou terra, possam participar ao abrigo da bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Mas é evidente que mesmo para esta participação é necessário haver alguns critérios e, portanto, essa fase, sempre que nos tem chegado um pedido, e já nos chegaram vários, nós temos tido o cuidado de ir ver o historial todo para saber se estariam em condições ou não de participar. Pronto, este é um caso que foi mediático, ele hoje não pode estar aqui, mas está disponível também para falar, que é o Youssef, é do Sudão. Agora já não é só ele que está a fazer taekwondo, já está a mulher, 2 primas e mais pessoas que estão a fazer taekwondo. Há um grupo de paquistaneses, como vocês sabem, no Paquistão o cricket é aquela modalidade do coração e, portanto, anseiam ardentemente iniciar a sua prática. Nós, com a ajuda da Federação de Cricket, já conseguimos ter o material, mandar-me o material e, portanto, dentro de pouco tempo vamos começar, aliás, é para a semana, mas depois eu aviso-vos. Mas temos alguns como o Isham, que está no kickboxing, há outros que estão no boxe, outros que estão no basquete, e o sonho é poderem integrar uma equipa de futebol em Portugal. Temos esperança ainda. Mas, portanto, é esta a tentativa de agilizar os processos para, quer com os clubes, como eu disse, quer com as federações, quer com as autarquias, para podermos ver como é que isto se pode processar, e aqui está no futebol. Nesta, onde ainda há pouco falavam dos grandes clubes, já fizemos protocolo, quer com a Fundação do Benfica, quer com a Fundação do Sporting. Ainda não conseguimos operacionalizar estas situações, mas fomos com 100 e tal pessoas que estão nestes centros de acolhimento ao futebol e já sabem fazer as ondas e já sabem cantar as canções todas e, portanto, estão a ver que é muito inclusivo, mesmo como espectadores de bancada, porque há esta afinidade. Sim. Sensibilização dos valores para o olimpismo. É evidente que nós tentamos e, por isso, dentro dos programas que o Comitê Olímpico tem e com a participação do Joaquim Videira, a quem agradeço, que é um dos olímpicos da esgrima, que tem proporcionado este tipo de trabalho. Fizemos atividades como o arborismo e, portanto, que é a necessidade do risco da cooperação, desta superação, mas incluindo o prazer, e, portanto, são atividades que temos feito. Temos uma outra área que é da formação profissional e académica e neste âmbito já estamos a finalizar o protocolo com a Universidade de Lisboa e nomeadamente com a Faculdade de Universidade Humana para a criação de bolsas para indivíduos que sejam
despistados ou que sejam diagnosticados, né, com estas necessidades, poderem estar ou poderem aceder a uma formação qualificada, oferta de bens e equipamentos desportivos. Portanto, isto são coisas que nós temos comprado e, como disse o Dermot, às vezes o facto de nós comprarmos um par de sapatos e arranjarmos o equipamento é o suficiente para eles estarem disponíveis para a ação. E, portanto, a participação também é outra área em eventos organizados pelo COP. E não posso deixar de referir que ainda há poucos dias, numa campanha de solidariedade nacional para com a nossa missão olímpica, nós conseguimos um grupo enorme destas pessoas que estão nos centros de acolhimento e que estiveram com os atletas da nossa missão e que sentiram-se felicíssimos por fazerem parte e por abraçar também Portugal. Eu só queria, porque estou em si, já ultrapassei o tempo, só dizer que a paz e a educação são dois pilares do olimpismo moderno e, portanto, que encontram neste projeto toda a razão para existir. E por isso nós achamos que unidos ou juntos fazemos melhor. Gostávamos de contar com a vossa colaboração e vamos pedir a vossa colaboração para o que aí vem. E para já, muito obrigado. Thank you, Maria. Okay. Joaquim Evangelista, from the Professional Players, Soccer Players Union, am I translating correctly? Joaquin, you have the responsibility to finish this interesting and I hope enjoyable conference for all of you on an upbeat tone, and to do that in 15 minutes if you can. Thank you. Muito obrigado, muito boa tarde. Sr. Presidente do COP, Dr. José Manuel Constantino, a mesa, Dr. Gentil Martins, demais convidados, muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns, os sinceros parabéns ao Comitê Olímpico e ao Sr. Presidente pela organização desta iniciativa. Eu tenho uma apresentação, mas antes disso, acabei por escrever aqui umas notas soltas, gostaria de partilhar convosco. Em primeiro lugar, para registar a crescente responsabilidade social dos portugueses em geral, mas das organizações esportivas. Podemos discutir se é pelas melhores razões ou não, isso é outra discussão, mas a verdade é que há esse sentimento de ajuda, de acolhimento, de inclusão, de integração, de fazer a diferença, e o voluntarismo, nomeadamente, é exemplo disso. Por outro lado, constato que a crise dos refugiados é um dos maiores flagelos da humanidade, social, político, e que nos deve preocupar a todos. Também verifico que as medidas políticas, muitas delas não passam de fachada, que em vez de unir, têm dividido. A verdade é que esta crise de refugiados, houve muito boa vontade, mas a verdade é que, apesar dos sinais positivos, aquilo que constatamos é, nomeadamente, ao erguer de fronteiras, à xenofobia, e isto deve também preocupar-nos. E dito isto, a questão que se coloca é qual é o nosso papel enquanto cidadãos, por um lado, mas estamos aqui a falar de desporto, enquanto agentes desportivos. Há muitas boas intenções, ações isoladas, mas sinceramente aquilo que eu constato é que o desporto tem tido atitudes envergonhadas. Poucas atitudes. E, portanto, acho que deve haver um compromisso maior, deve haver um dever de cidadania, deve haver um dever efetivo. E a reflexão que deixo a cada um de vós e aos demais agentes esportivos é se verdadeiramente estamos comprometidos com esta causa. Se é possível aderir a estas causas sem sentirmos verdadeiramente um compromisso e termos esse dever de cidadania. Ou seja, eu só me revejo nestas causas, só sinto o envolvimento do sindicato, a organização que eu presido, e a minha, na medida em que sinto esse apelo interior.
Isso tem que fazer toda a diferença. Nós temos que ser capazes, através do nosso envolvimento, da nossa entrega, de fazer a diferença. E, portanto, falei consigo e senti esse apelo. E, portanto, parabéns, o Comitê Olímpico está bem entregue e, da nossa parte, sabe que terá toda a disponibilidade. O que é que nós procuramos, e vou diretamente, mas à minha apresentação. Eu entendo que, enquanto cidadão, enquanto presidente do sindicato, enquanto agente do futebol, enquanto agente do desporto, tenho uma obrigação. E, portanto, independentemente do que os outros façam, eu assumo a minha responsabilidade e gostamos de fazer a diferença. E procuramos envolver as várias pessoas. Temos uma responsabilidade para a comunidade e este projeto em concreto, que é o Futebol Welcomes Refugee, enquadra-se numa ação maior, que é a Semana contra o Racismo e a Violência no Desporto, que tem esse nome, mas que já vai para além dessa temática, que já levamos a efeito há mais de 12 anos. E este ano, em particular, ela foi dedicada a esta temática. Não só porque era atual, mas também porque estamos integrados a nível internacional com parceiros, nomeadamente a Federação Irlandesa, também está envolvida neste projeto, é o projeto SPIN, traduzido é o desporto enquanto fator de inclusão, e tem países como Portugal, a Alemanha, a Hungria, a Itália, Dinamarca, que procuram, através do desporto, fazer a inclusão, não só ao nível do desporto profissional, mas sobretudo ao nível do desporto de base, a procurar sensibilizar quem está mais perto da comunidade, quem tem mais disponibilidade para acolher, para fazer a diferença. E este curso procura, acima de tudo, partilhar boas práticas. De facto, a Irlanda, desse ponto de vista, tem um conjunto de iniciativas e instrumentos, e nós tivemos a oportunidade de fazer essa formação, que depois podemos replicar no nosso país e nos demais. Portanto, a inspiração foi esta, e nós procuramos em Portugal fazer a diferença, e a campanha integrou-se na Semana contra o Racismo. Fizemos-lo convidando o ACIM e o CPR, e, portanto, aqui estão alguns refugiados que estiveram presentes. A primeira coisa que quisemos fazer foi sensibilizar todos os agentes esportivos. Aqui está algum exemplo de Presidente da Federação, Presidente do COP, da ACM, mas procuramos envolvê-los a todos, pelo menos comprometê-los, agentes esportivos, os mídia, agentes políticos, agentes públicos, e estiveram presentes, disseram que sim, e isso já é um sinal positivo. Procuramos envolver também as referências do futebol português nas nossas ações. Neste caso, não se consegue ver bem, mas não sei se isto não está, mas é o Abel Xavier, que não necessita de apresentações, que nos tem acompanhado nestas ações e tem dado a cara, e a Matilde, que é uma jogadora da Seleção Nacional e do Futebol Benfica, e que representaram muito bem, aliás, os jogadores de futebol. Tivemos a ação, traduziu-se, além da assinatura do memorando que acabei de referir, em ações nos estádios, em que procuramos sensibilizar o público e, de alguma forma, aproveitar o impacto mediático do futebol. Depois tivemos também o cuidado, porque entendemos que a responsabilidade social e os valores do desporto devem ser promovidos junto dos mais jovens e, portanto, uma das nossas iniciativas é levar os capitães de equipas às escolas, sensibilizar as escolas e, de alguma forma, procurar promover as boas práticas que não se reduzem a esta de acolher os refugiados. Quando falamos das boas práticas, estamos a falar de todas as outras com que somos confrontados. Esta ação é no CPR. Aqui tivemos o cuidado e vai ser a nossa a linha que pretendemos seguir. A nossa máxima é que as ações valem mais do que as palavras, por um lado, e por outro lado não nos limitamos a apoiar. Nós gostamos de apoiar também financeiramente. Não tenhamos ilusões. Hoje em dia não vale. É importante o lado afetivo e, como disse, esse depende de cada um e da forma como cada um está na vida pública e com os outros,
mas também temos que ajudar. Quem pode mais tem o dever de ajudar mais. E, portanto, devemos exigir, nós, naquilo que está ao nosso alcance, procuramos dar condições, aqui oferecemos os manuais escolares, fomos nós que os suportamos, e vamos procurar também, na lógica do apoio e dos mais jovens, continuar a fomentar a educação, nomeadamente dos refugiados. E fica já aqui o compromisso, porque já falamos nisso, de o fazermos com o Comitê Olímpico. Nós temos um projeto, que é o projeto Golo. Por cada golo marcado na Primeira Liga, colocamos de lado 20 euros. O que significa que no final do mês, portanto, se falamos de 4 jornadas, gera entre 2.500 a 3.000 euros. Temos dado este dinheiro à Make-A-Wish, a projetos especiais que nós identificamos, à EPIS, que é a Associação dos Empresários para a Inclusão Social, demos bolsas para os jovens poderem estudar e, obviamente, queríamos agora fazê-lo, nomeadamente com os refugiados, sobretudo com os mais jovens que tenham a oportunidade de estudar. Mas fica este compromisso de entregarmos um valor também a esta causa. Depois também temos o comprometimento dos jogadores. Procuramos, isto foram mensagens que eles foram fazer, todos os capitães de equipa aderiram a esta campanha com mensagens próprias, nós divulgámos-las, quer no Facebook, quer nos nossos instrumentos de comunicação, e sentimos que, de facto, da parte dos jogadores, até mais do que a dos clubes, muitas vezes as políticas de comunicação dos clubes, o envolvimento esportivo, os compromissos, é que não deixam tempo aos jogadores para desenvolverem a sua responsabilidade social, e nós procuramos inverter essa tendência, mas não é fácil. Portanto, isto são alguns exemplos, e finalmente alguns exemplos de outras ações que nós fazemos. Como eu dizia, a nossa responsabilidade é para com a comunidade, numa dupla perspectiva. Também queria deixar isto claro. É impossível os jogadores, os dirigentes, os treinadores, nós próprios, assumirmos responsabilidade social quando não temos qualquer tipo de preparação para o efeito. Aquilo que eu constato é uma adesão pura, afetiva, de coração. Mas a responsabilidade social e os temas exigem outro tipo de conhecimento. Exigem que nós nos preparemos para transmitir aos outros a diferença que pretendemos fazer na sociedade e no desporto. Aquilo que eu constato, por muito boa vontade que os jogadores tenham quando vão aos hospitais, quando vão às escolas, quando não derem estas iniciativas, mas fazem muitas vezes com desconhecimento total da realidade. E, portanto, a nossa preocupação primeira é como é que nós vamos, e no que me diz respeito só é aos jogadores de futebol, eu vou preparar os jogadores de futebol para desempenharem um bom papel na comunidade, para fazerem essa diferença. E temos já algumas ações previstas, nomeadamente já com a Liga, conseguimos no nosso contrato coletivo de trabalho assegurar um crédito de horas para a responsabilidade social. Vamos ver se depois conseguimos que isso seja traduzido em ações concretas, mas é uma preocupação que nós temos. Por outro lado, é como é que na comunidade podem gerar impacto. Portanto, e dentro da comunidade nós temos procurado ir ao encontro de várias dimensões. Aqui estão algumas delas, portanto estava o projeto SPIN é a inclusão no e pelo desporto, através do voluntariado, através do desporto de base. O projeto de solidariedade visa atacar o problema dos mais carenciados, aqueles que na habitação, na saúde, enfim, numa situação mais difícil, necessitam de um apoio concreto. O projeto Golo, como eu disse, é disponibilizar uma verba, nomeadamente às crianças. O projeto Golo era direcionado mais para as crianças, quando tínhamos o protocolo com a Make-A-Wish, e vai continuar a ser, mas também queremos fazer agora para os refugiados. O projeto Penabol era um projeto que dizia respeito às comunidades locais, já que eu ouvi aquele projeto da Somada, é um exemplo parecido, ou seja, alguém que tem essa vocação e precisa de apoio a diversos níveis. Este Penabol era no futebol, mas teve exatamente a mesma natureza e dimensão. E ainda temos o projeto Integrar, que tem a ver com a comunidade reclusa, nomeadamente os mais jovens. Também entendemos que, através do desporto,
podem melhorar e podem ressocializar-se. O estágio do jogador é uma iniciativa nossa que visa dar uma oportunidade aos jogadores que não têm oportunidades ou têm menos oportunidades, e também temos no estágio integrado alguns refugiados. Ele decorre sempre em julho e agosto, portanto, como eu disse, é mais vocacionado para os jogadores que por variedíssimas razões não estão a competir, têm mais dificuldades, e nesse plano vamos também permitir que alguns refugiados possam integrar-se com os nossos jogadores, com os jogadores nacionais. Afinal, o projeto EPIS, como disse, que agora na próxima semana o próprio Presidente da República vai estar presente na Assembleia Geral, é um projeto que foi iniciado pelo ex-Presidente da República e, portanto, sensibiliza também as grandes entidades, os empresários, a aderir e a darem o exemplo e a darem condições a quem mais precisa. Finalmente, há outra dimensão, que é o futebol feminino, a igualdade do género, que também procuramos e que também é uma responsabilidade social. Ou seja, todos estes projetos têm a ver com aquilo que é a nossa visão maior e onde podemos fazer a diferença com a nossa ação, mas conscientes de uma coisa, que sozinhos não conseguimos. E, portanto, o importante é conseguirmos mobilizar, e acho que temos o Comitê Olímpico está de parabéns, o sindicato procura fazê-lo, envolver as entidades desportivas, mas também as demais entidades públicas, nomeadamente as empresas, para que a nossa ação seja mais eficaz. Muito obrigado. Thank you so much, Joaquin. First of all, thank you for your courageous words at the beginning of your intervention, and congratulations for the projects that you are undertaking. I think they are a good example of how to face a crisis such as this. This was the last presentation. We are actually on time. I would, with the permission of committee, allow two quick questions if there are. I see one over there. Anybody else? So we take them, and two. We take them together and we try to answer them together. Thank you. O meu pedido, vou ser muito direta, vai para o Dr. Joaquim, e é exatamente de que forma, isso não sei de que forma, eu vou mesmo diretamente. A assomada precisa de ajuda, não joga com os pés, mas joga com as mãos. Em termos de responsabilidade social e dos direitos humanos, isso está fora de questão, por isso eu acho que se puderem ajudar... Oi? Claro, tem que aproveitar essa oportunidade. Se puderem ajudar, não são refugiados, mas nasceram cá e são portugueses. E gostaríamos imenso. Todo o apoio é fundamental, principalmente aqueles golos que cada golo transforma em 20 euros. Nós depois justificamos com equipamentos, com a comunicação social e com as faturas, tudo muito bem justificado, as despesas, está bem? Obrigada, obrigada. I'll take the second question and then we will answer. Bem, não é uma questão, é apenas para colocar um desafio ao Comitê Olímpico. Eu penso que não é preciso muito, conhecendo o professor José Manuel Constantino. É assim, tudo isso que aqui está, nomeadamente este projeto que estão a desenvolver agora, e eu sou uma pessoa das autarquias locais, falem com as autarquias locais, porque há muita coisa, não no campo da competição, mas no campo, digamos, do desporto para todos, que as autarquias locais podem e estão com certeza disponíveis para colaborar. Obrigado. No que me diz respeito, vou-lhe dar uma novidade. Nós vamos assinar agora, acho que é dia 2 ou 4 de julho, com a GAES, que é o Gabinete de Apoio à Inclusão Social Cabo-Verdiano, que tem sede em Almada e que
é uma entidade que procura integrar os cabo-verdianos que chegam a Portugal, nomeadamente funciona muito como a loja do cidadão. Portanto, e o nosso protocolo tem a ver com a parte esportiva, ou seja, há muitos jovens cabo-verdianos. Eu estive há pouco tempo em Cabo Verde a falar do tráfico de jovens, que é outro fenómeno que é preocupante, porque, por causa da dimensão que o desporto ganhou e do retorno que gera. A verdade é que há muita gente a aproveitar-se, nem toda a gente tem o nosso sentimento de querer fazer coisas boas, há quem se aproveite do desporto. Mas dizia eu, os jovens que chegam a Cabo Verde vão ter a oportunidade de se aconselhar connosco. Nós vamos, de alguma forma, no que disseres, os jogadores que queiram praticar desporto, encaminhá-los, informá-los, esclarecê-los, e esse projeto vamos procurar replicá-lo também na comunidade de língua oficial portuguesa. Portanto, para dizer que Cabo Verde merece todo o nosso respeito e consideração. Aliás, deixem-me dizer que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, é meu colega de curso, se não fosse por outras razões, era por essa, porque gosto muito dele. Mas fica já o compromisso, depois eu no fim falo consigo, naquilo que pudermos ajudar, terá o nosso contributo. Porque a integração, deixe-me que lhe diga, não é só de refugiados. O nosso papel é de integração das migrações. A inclusão social, é verdade que neste momento ganhou dimensão pela atualidade a crise de refugiados, mas vai para além disso. As minorias étnicas em Portugal e na Europa têm merecido, por parte das entidades internacionais, uma grande preocupação. Como disse, o projeto em que nós estamos inseridos, e agora também aproveitando para responder à segunda questão, e depois passo a palavra, a ideia é que a inclusão se faça no desporto na base, e na base estão as autarquias, está a comunidade local. E o nosso projeto é simples, nós estamos a formar formadores que localmente possam depois, nos clubes, dar informação e disponibilizar instrumentos que ajudem a desenvolver um conjunto de iniciativas que integrem quem está no terreno. As autarquias podem fazer a diferença, é verdade, mas toda a política internacional vai nesse sentido, que seja na base, na comunidade, que se faça a diferença. Nós temos este papel maior, que é quem tem maior responsabilidade, quem tem mais impacto social, deve colocar ao dispor da comunidade a sua energia, a diferença que pode fazer. E repito, nós temos que ter um compromisso maior. Eu não aceito que o futebol se cole a estas crises à semelhança do que faz com os jogadores quando ganham campeonatos, que é as palmadinhas nas costas. O futebol em particular tem condições para poder fazer a diferença. Não basta receber os refugiados, tem que ir para além disso. Eu sei que os clubes têm feito muito, mas é muito pouco. Muito obrigada pela questão, pela sugestão. De facto, eu disse há pouco que nós começámos também há 2 meses e 15 dias, talvez. E, portanto, assim que assinámos um protocolo, quisemos logo que não ficasse pelos protocolos. E, portanto, o primeiro protocolo que nós assinámos foi com o Conselho Português para os Refugiados, e eles estão no terreno, não ainda com os que vêm desta agenda migratória, mas pelos que já cá estão, não é? E nós quisemos logo que não ficasse só pela aquilo que estava escrito no protocolo. E por isso é que tivemos uma excelente colaboração, quer da autarquia de Lisboa, que nos conseguiu logo disponibilizar todos os clubes e atividade desportiva que eles têm na zona do centro de acolhimento da Bela Vista. Conseguimos a mesma coisa com a autarquia de Loures, porque o outro centro está na Bobadela. Conseguimos com a autarquia de Oeiras, porque também começaram a ser colocados lá refugiados, nomeadamente no Inatel, ali... é Oeiras, pronto, aquilo se chama Santa Mar, não é? Mas em Oeiras, e portanto nós neste momento temos ido àquilo que está mais próximo para não deixar cair estas ideias. Mas é evidente que, como eu disse,
nós sozinhos não fazemos nada, juntos podemos fazer a diferença e, portanto, faz todo o sentido que a integração dos refugiados não se faça em centros de acolhimentos, mas se faça integrado nas nossas, pelo país fora, nas nossas comunidades e, portanto, é fundamental que os nossos parceiros sejam as autarquias, e é evidente que os clubes, e é evidente que as federações, mas se a autarquia não estiver envolvida, fica muito aquém daquilo que é necessário. Portanto, como eu disse, nós conseguimos já fazer estes protocolos, mas eu tenho a certeza que no final deste mês, que é para dar tempo, nós vamos ter muito mais e vamos ter trabalho muito efetivo no terreno. Mas muito obrigado por essa opinião e eu vou entrar em contacto, claro. Okay, I think we have come to the end of what I believe has been a very fulfilling experience. Not only because, especially now in this last panel, is really producing a reaction and there will be some concrete actions to follow up, but everyone today should feel a little proud of itself. So the people who spoke, the people who had the endurance to listen, the organizers, I see João maybe wants to say something. I think the floor it is for some closing remarks.